Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que enche meu coração, falar de bênçãos, amém? É uma bênção falar de bênçãos, aleluia. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. Então, hoje nós vamos desfrutar pela palavra de Deus, realmente de algo que vem da parte dEle para as nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem derramado sobre a sua família, a família de Deus, a família da fé, bênção sem medida. Amém? Você crê nisso? Então, o tema desta mensagem de hoje é: sou abençoado. Amém? Quantos deles nós temos aqui nessa noite? Então diga assim: eu sou abençoado. Queridos, essa é uma realidade que é imutável para os filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós estamos debaixo de uma bênção que não está condicionada ao nosso mérito, mas sim à bondade de Deus. E hoje nós vamos mergulhar exatamente nessa realidade espiritual que, por mais que seja até mesmo tão trivial, quantos de nós não falamos sobre a bênção, nós abençoamos? Aqui a gente aprendeu, né, o pastor dessa igreja, ele ensina que nós não podemos recusar bênção, amém? Então, se o irmão que está do seu lado assim, ele quiser pagar hoje um pastel para você, uma pizza, amém? Não fica com aquela falsa piedade. Olha, só movimentou aqui, né? Aconteceu alguma coisa aqui hoje. Você já veio com a roupa de ir, né? Para a pizzaria. Fala para o seu irmão, eu já vim com a roupa de ir para... E às vezes, quando alguém quer te abençoar, você fala assim: não precisa. Se alguém falar assim para você: olha, não precisa, você vai falar para ele assim: eu preciso. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu preciso te abençoar, porque a bênção que está sobre mim vai ser maior do que a que está sobre você, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Mas é claro que quem recebe uma dádiva, um presente, fica como quem sonha. Hoje o Michel ministrou de manhã e agora à noite sobre dízimos e ofertas. E esse texto, ele é um texto bem emblemático, simbólico, sobre a prática do Velho Testamento dos dízimos, mas que não foram revogadas. Nós somos dizimistas e ofertantes, mas olha só o que Deus propôs para o seu povo: eu vou abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Sabe isso que Deus tem feito na sua vida? A bênção de Deus, ela sobeja, ela transborda, ela é recalcada, sacudida, transbordante, generosa. Tem crente aqui nessa noite que é filho de Deus e está recebendo essa bênção? Então, diga assim: eu sou abençoado. Agora, como também o Michel disse, eu achei muito alinhado. Ele falou assim: Deus tinha, em outras palavras, santas segundas intenções em nos abençoar, ou abençoar o seu povo, Israel, e hoje nós somos Israel de Deus. À medida que esse povo é abençoado, a bênção transborda, e os povos vão ver que nós somos felizes, e essas bênçãos alcançam outras nações, outras gerações. Então quero profetizar nessa noite, que a bênção sem medida do Senhor na sua vida, a bênção que enriquece, com ela Deus não traz nenhuma dor, nenhum desgosto, nenhuma tristeza. Ela vai sobejar, vai transbordar para a direita, para a esquerda, para a sua vanguarda, para a sua retaguarda. Como diz o cântico: por todo lado sou abençoado. Quantos já ouviram essa canção? Antiga, né? Então, esta é uma realidade espiritual. Eu sei que é difícil às vezes a gente tomar posse, porque parece que quando nós nos ligamos às bênçãos, parece que nós deixamos de ser espirituais ou piedosos, mas hoje nós vamos desconstruir, vamos quebrar tudo.
sobre uma linha que parece ser piedosa, parece ser assim, sabe, resistente às coisas de Deus, mas não podem prevalecer na nossa vida. Então, preste atenção, queridos, vamos abrir a Bíblia agora em Efésios capítulo 1, e nós fizemos menção de Efésios 1:3 no início desse culto, mas nós vamos ler alguns versículos para contextualizarmos e podermos ser edificados com a palavra de Deus nessa noite em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Quantos fiéis em Cristo Jesus? Então essa carta é para você, amém? Para mim também. Verso 2: que a graça e a paz de nosso Senhor, ou de nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Verso 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Verso 9: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Pai, esta é a tua palavra, nós a lançamos nessa noite, certos de que ela é poderosa para trazer revelação aos olhos do nosso entendimento. Traga, Deus, luz aos nossos olhos, abra, Deus, os nossos ouvidos para podermos ouvir, e que o Senhor fale poderosamente, transformando a nossa vida. Usa, Deus, o teu servo como o Senhor deseja. Assim nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Quantos aqui ouviram a palavra da verdade? Quantos aqui receberam o evangelho da salvação? Quantos aqui creram no nome de Jesus? Então esses receberam o selo do Espírito Santo. E como você foi selado, como eu fui selado, nós recebemos uma promessa. E a promessa em Cristo, ou seja, Deus fez convergir nele toda a promessa, a revelação do mistério da graça, a herança, ou seja, tudo de bom foi convergido em Cristo e chegou até as nossas vidas, e de forma gratuita. Ele nos concedeu gratuitamente no amado todas essas coisas, ou seja, as bênçãos dele. O verso-chave é o verso de número 3, que diz: bendito seja. Paulo está agradecendo, dando realmente exaltação ao nome do Senhor, falando das bênçãos espirituais em Cristo. Ele está dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você pode dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? E por que Paulo estava bendizendo o nome do Senhor? Por uma causa. Qual foi a causa?
porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quantas bênçãos? Todas. E no original grego? Todas as bênçãos. Todas as bênçãos o Senhor nos abençoou em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E é interessante porque isso tudo nós alcançamos em Cristo Jesus. Então essa é uma verdade imutável. Amém? Amém? Quem está aqui comigo? Mas quando a gente olha para a palavra bênção, e eu gosto de pesquisar, eu gosto de saber a semântica, o conceito, a definição, a etimologia, essas coisas. E quando você vai buscar, então, no dicionário a palavra bênção, traz uma definição como ato ou efeito de abençoar. Também pode ser considerado como voto de felicidade e proteção divina em favor de alguém. Um dicionário secular. Mas num dicionário bíblico, a palavra bênção, ligada ao Velho Testamento, em geral significa a concessão de um bem material. Então no Velho Testamento, bênção estava intimamente, estritamente ligada a um bem, uma concessão de um bem material. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, na dispensação da graça que nós estamos, a palavra bênção, ela tem um sentido ou um significado de um bem espiritual concedido pelo Evangelho. Quantos já receberam essa boa notícia? Quantos receberam o Evangelho de Cristo? Quantos receberam o próprio Cristo que trouxe a graça e a verdade? Então, por meio desse Evangelho, por meio dessa boa notícia, por meio do próprio Cristo, nós recebemos o bem espiritual concedido por Deus. É o que nós acabamos de ler aqui em Efésios 1:3. Nós já fomos abençoados. Em Cristo, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E bênçãos espirituais não são apenas materiais, elas são todas. Quer sejam materiais, quer sejam emocionais, quer seja de realizações, coisas imateriais, tudo está sendo englobado por esse tipo de bem, um bem espiritual concedido pelo Evangelho. E isso está sobre a sua vida em nome de Jesus. Você recebe isso nessa hora? Você é destinatário dessa bênção, você é destinatário dessa graça. E isso não tem a ver com o quanto você é bom, mas o quanto Deus é bom. Amém, Jesus? Então, queridos, diante dessas definições, não há dúvida de que bênção, ou de que a bênção de Deus é algo muito bom. Amém? A bênção de Deus é algo muito bom, que muda a nossa condição para melhor, porque a bênção do Senhor enriquece, a bênção do Senhor prospera. Então, essa condição, agora, debaixo da bênção do Senhor, é melhor, e com ela, ou seja, com essa bênção, nós não vamos viver desgosto, nós não vamos viver tristeza, nós não vamos viver preocupações, porque essa bênção, ela é bênção hoje, ela é bênção amanhã, e ela vai ser bênção para todo sempre, porque tudo que Deus derrama nas nossas vidas, traz consigo o caráter dele mesmo, os atributos dele mesmo, ou seja, Deus é eterno, tudo que ele faz permanece. Amém, Jesus? Eu quero então começar a falar de alguns pontos ou princípios que eu e você como igreja, filhos de Deus, precisamos tomar posse para que não deixemos que o conceito de bênção seja subvertido na nossa mente, seja trocado no nosso coração, porque nós estamos vivendo um tempo em que alguns, para se distanciar de um modelo muito antibíblico, foram de um extremo para o outro, e estão céticos, não creem mais em milagres, não creem mais na bênção. Aliás, a bênção pode ser algo muito carnal, se eu buscar a bênção do Senhor, e eu quero desmistificar isso pela palavra no nome de Jesus. Quantos estão atentos aqui nessa noite? Então a primeira premissa, primeiro princípio é: o nosso Deus é abençoador. Vou te dar a chance de você dizer assim seja. O nosso Deus
é abençoador. Amém. O nosso Deus é abençoador, o nosso Deus é favorecedor, o nosso Deus é galardoador, porque tudo isso são atributos intimamente ligados à sua pessoa. Deus não pode ficar dissociado dessa característica. Deus é bom, amém? Em todo o tempo. Completa. Amém, Jesus? Mas algumas pessoas, embora possam até repetir essa frase, mas na relação com Deus, tem um Deus que, quando acontecem algumas coisas aparentemente boas, Deus é bom, que bênção. Aí quando aparece um infortúnio, uma adversidade, acho que hoje Deus não está muito bom não. Deus é imutável, Ele é bom, o tempo todo Deus é bom. E essa é a nossa segurança, porque Ele não muda. Nós mudamos, tem dia que a gente não está bom, mas Deus sempre está bom. Você pode dar um glória a Deus? Gente, eu vou falar o mineirês, é bom demais ser filho desse Deus, que é bom o tempo todo. Pastor, mas hoje eu dei nota fora, e Deus está irado comigo. Não, Ele já descarregou toda a sua ira no madeiro há 2000 anos atrás. Amém? Ele não mudou, Ele continua sendo bom, e com amor Ele vai te amar, e com a sua bondade Ele vai te atrair para o lugar da onde você jamais deveria ter saído. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Aqui essa igreja gosta de dar glória a Deus, porque nós somos crentes renovados, cheios do Espírito Santo. E crente que é crente mesmo, dá glória a Deus, amém? O crente que não dá glória a Deus, e fica, sabe, muito quieto, e está com defeito de fabricação. Amém. Ele é Deus, Ele é a origem do bem e de toda a bondade, como está escrito, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto dos céus, do Pai das luzes, em quem não pode haver variação, nem sombra de mudança. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo de bom que existe, vem de Deus. Ele é a fonte de toda bondade, está escrito, Tiago 1,17. Sendo assim, queridos, preste atenção, tudo que vem de Deus é bom, inclusive a sua bênção. A bênção do Senhor é boa. Quantos desejam a bênção do Senhor? Corre e abraça essa bênção, porque em Cristo Jesus o Senhor já derramou sobre a sua vida. Ele já nos deu, Ele já nos abençoou em Cristo nas regiões celestes, com bênçãos espirituais. E na medida em que eu ativo o modo fé para crer que de fato Deus é abençoador, Ele quer me favorecer, Ele quer me galardoar, me presentear, na medida que eu ando assim, então eu trago à existência aquilo que não é aparente. Então eu começo a trazer à existência aquilo que já em Cristo está reservado para mim, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus, tomamos posse, é nossa herança. Então, se você é filho de Deus, quantos filhos nós temos aqui mesmo? Cutuca no irmão, se você não é filho não, fala para ele. Você não levantou a mão, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. É o que Paulo diz. Então, queridos, nós precisamos entender que a bênção é algo que vem de Deus e é bom, é bom, é bom. Não deveríamos, preste atenção, não deveríamos resistir em recebê-la, nem discutir se a merecemos. Simplesmente por fé, deveríamos tomar posse dela
e com gratidão desfrutá-la. Amém? Então, nós não podemos resistir. Parece uma coisa assim paradoxal, mas quantos crentes resistem à bênção de Deus? Deus está querendo abençoar ele, hoje não. Não tem lógica, mas tem crente que ele não entende que Deus é o galardoador, é um Deus de bênção. Nós, daqui a pouco vamos falar, mas nós não deixamos de ser espirituais quando desejamos obter essas bênçãos que o Senhor já reservou em Cristo Jesus para nós. Mas muitas vezes nós olhamos para nós, não olhamos para Deus. E olhando para nós, evidentemente nós vamos ver que não merecemos. Amém? Ou você acha que você merece? Pastor, eu não mereço. Não, isso a gente já sabe. Me conta uma boa nova. Pastor, o senhor não merece. Isso eu já sei, isso está resolvido. Me conta uma boa notícia. A boa notícia é que mesmo sem merecer, Jesus quer te abençoar, se você crer. Aí foi uma boa notícia. Quando você recebe essa boa nova nessa noite? Recebe e põe no seu coração, nas suas entranhas, vive isso. Vai haver uma revolução, as pessoas vão olhar e vão falar, de fato eles são felizes, é uma terra deleitosa. E até o incircunciso, que não tem nada a ver com a história, vai ser abençoado por sua causa. E ele vai falar, eu quero também esse Deus que é gracioso, que é favorecedor. Sabe, não discuta, apenas creia. Não discuta, não resista, apenas creia. Tome posse da bênção e de fato com gratidão no seu coração desfrute. Então o primeiro princípio é, o nosso Deus é abençoador. Amém? Diga, o nosso Deus é abençoador. O segundo princípio é, Jesus é a maior bênção de Deus para a humanidade. Jesus é a maior bênção de Deus para a humanidade. Quantos tem Jesus? Está comprovado, você tem a maior bênção que o mundo já viu. Pastor, mas e o meu casamento? Aquele que quer casar. Pastor, e minha casinha? Aquele que quer uma casinha. Não, pastor, eu quero um casão. Então, pastor, e meu diploma? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Jesus é a maior bênção de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, o pai não poupou o filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em outras palavras, se ele não poupou Cristo, mas ele nos deu o melhor, o que é uma casinha? O que é um diploma? O que é um casamento? O que são essas indulgências que a gente fica correndo igual louco atrás, sendo que Deus já nos deu o melhor? Isso, dê um glória a Deus mesmo, porque essa é uma realidade. Você está entendendo? A ficha caiu. Jesus é a maior bênção de Deus para a humanidade. Porque Deus é bom, porque Deus é bondoso, misericordioso, compassivo, gracioso, cheio de bondade, Ele deu a maior dádiva que o mundo já viu. E essa dádiva é sua, é Jesus. Ele é seu e você é dele. Você já recebeu, e se você recebeu o maior, o melhor, as outras coisas são pequenas perto dele. Se ele não poupou Jesus, o que ele não nos daria com ele? Aquilo que nós precisamos e necessitamos. Olha, ouça bem o que está escrito lá em Isaías 44:3. Isaías 44:3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha só que coisa tremenda. Uma palavra do profeta messiânico.
E ele já visualizava 700 anos antes de Cristo, ele já visualizava o Messias. E ele está fazendo uma profecia exatamente através de Cristo. Não era uma profecia apenas imediata, mas imediata na perspectiva de Cristo. E aí o derramado Espírito sobre a posteridade de Israel e a bênção viria sobre Israel e os seus descendentes. Então essa profecia aponta para Jesus como fonte de água viva e como bênção de Deus para o seu povo. Quantos aqui são povo de Deus? Essa bênção está sobre a sua vida. A bênção que vai sobejar não apenas na sua geração, mas até também os seus descendentes. Você recebe isso nessa noite, querido? Você precisa sair daqui transformado totalmente. Diante dessa verdade, dessa revelação, você não pode ser mais o mesmo. Amém, Jesus? Então vamos lá. Primeiro princípio, diga: o nosso Deus é abençoador. O segundo, diga assim: Jesus é a maior bênção de Deus para a humanidade. Agora o terceiro, na verdade é para a gente trazer aqui um ponto polêmico. Abre aspas, uma frase que você já ouviu ou já disse: hoje as pessoas só veem a Deus atrás de bênçãos. Quem já ouviu essa frase? Ou já falou essa frase? Você já falou também, né, filho? Jesus sabe o que você fez no verão passado, mas Ele resolveu apagar tudo e te fazer uma nova criatura. Amém? É bom demais esse Jesus, né? Ele não tem pensamentos iracundos a seu respeito, são pensamentos de paz a seu respeito, para dar o fim que você deseja. Mas nós falamos sim, falamos: agora esse povo só vem para Deus atrás de bênçãos. Eu não sou como esse povo que só vem atrás de bênçãos. As pessoas só vêm a Deus atrás de bênçãos. Primeiro, querido, que nós não devemos julgar ninguém. Amém? Se alguém veio atrás de bênção, eu acho que veio atrás de alguma coisa boa. Ainda que venha atrás de bênção, mas depois vai conhecer o abençoador e vai se apaixonar por ele, e aí a vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Que bom. Pior aquele que não vem por coisa alguma. Amém, Jesus? Então não devemos julgar ninguém. Segundo, preste atenção, as pessoas sempre vieram assim, inclusive esse que está sentado na sua cadeira aí, inclusive esse que está com o microfone pregando. Pastor, eu não. Sim, nós viemos por causa das bênçãos. Nós vamos mostrar aqui nos textos. É uma necessidade. Falar que nós não viemos atrás da bênção é uma contradição na sua origem, porque todos nós precisamos vir em busca da bênção. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, ouça bem, palavra de Deus. Lá no Gênesis, a Bíblia diz que a terra se tornou maldita por causa do pecado. Então a terra se tornou maldita. Em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Então a terra se tornou maldita e todos que habitam na terra pecaram. Logo, é uma questão de lógica, todos ficaram amaldiçoados. E se todos ficaram amaldiçoados, necessitam de quê? De mais maldição? Não, necessitam da bênção. Ou alguém que vivia abençoadamente e veio a Deus através de maldição. Eu sou tão abençoado e eu não vou atrás de Deus, né, pelas bênçãos, porque, sabe, eu sou tão piedoso. É orgulhoso uma pessoa que não quer acessar as bênçãos de Deus. É um orgulhoso, porque nós não temos mérito, nós, sabe, não temos nada, como foi falado, tudo que temos, somos ou viermos a ser, vem de Deus.
A dádiva vem de Deus, o dom perfeito vem de Deus, a bênção vem de Deus, tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Agora preste atenção, será que alguém vivia assim, sabe, de forma esplendorosa, vivia, sabe, abençoadamente, e fala assim, nossa, a minha vida está tão abençoada, está tão em paz, acho que eu vou arrumar um lugar para eu buscar uma maldição para mim. Não, porque se eu estou condenando aquele que está vindo para buscar a bênção, é porque talvez tenha algum, sabe, alguma pessoa que se acha a quarta pessoa da Trindade, é tão santa, tão boa em si mesma, que ela não precisa da bênção de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus. Não existe nenhum de nós que pode renunciar a essa bênção. Então nós não podemos julgar aqueles que vão atrás das bênçãos, porque nós também precisamos, porque a terra se tornou maldita, todos pecaram, e a Bíblia diz que esta terra, então, todos que habitam ficaram debaixo de maldição. Então nenhum de nós ia buscar outra coisa senão bênção. Em Zacarias capítulo 8, versículo 13, a Bíblia diz assim: assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Esse amém está fraco. Nós outrora, antigamente, no verão passado, nós éramos maldição entre as nações, mas agora o Senhor nos salvou e nós fomos feitos agora bênçãos do Senhor. Essa é a transição. Então não existe essa que eu não vou, eu vou porque é o meu escape, é a minha fonte, é de onde vem todo o dom perfeito, a bênção vem dele, e eu preciso, sabe, me santificar, me renovar exatamente naquele que tem a bênção para mudar a minha sorte. Em Gálatas, capítulo de número 3, Paulo escreveu algo também poderoso aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Cristo se colocou no nosso lugar, Ele nos resgatou de um lugar que era nosso, de estar debaixo de maldição, mas Ele se fez maldição em nosso lugar, quando foi pendurado em madeiro. E qual o fim? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Verso 14, para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Jesus tomou o seu lugar, o meu lugar, no lugar de maldição, para que nós fôssemos abençoados. Diga assim, eu sou abençoado por todo lado. Isso não tem a ver comigo, com a minha bondade, mas tem tudo a ver com Ele e com a bondade dEle, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Será que você pode dar um glória a Deus, exaltar o nome, de onde vem toda a bênção, toda a boa dádiva, todo dom perfeito? Então se alguém falar, você vai naquela igreja só para buscar a bênção, fala assim, vou sim, você não quer ir comigo não? Tá bom? Porque lá, por meio da bênção que só Ele pode me dar, eu desfruto da presença do abençoador também. Oh, maravilha! Isso é bom demais, gente. Eu não sei como que você não está dando rabo de arraia, soltando foguete, dando cambalhota. A minha vontade é essa, mas eu tenho que me manter aqui equilibrado, entendeu? Amém, Jesus? É isso aí, é glória a Deus, aleluia. É bom demais, né, gente? É isso, gente. Aleluia. Amém? Nosso Deus é abençoador. Jesus é a maior bênção de Deus para a humanidade. Nós vamos sim a Deus atrás de bênçãos, porque encontramos o abençoador e está tudo resolvido. E em quarto lugar e último, não há problema nenhum em desejarmos as bênçãos do Pai. Amém? Eu sei que você está querendo uma bênção do Senhor.
E é hoje. Senhor, de preferência hoje. Fala para o seu irmão assim, é hoje. Ué, se crer, tudo é possível que crer. Deixa eu falar um negócio. Espera aí, deixa eu falar um negócio. Você está na igreja. Você está num lugar de bênção, de palavra. Você está diante do Deus vivo e verdadeiro, o Deus dono do ouro e da prata. O Deus que nos tira de uma terra de maldição, nos coloca numa terra deleitosa. Antes nós éramos malditos, agora somos benditos. Ou seja, tudo coopera. Agora preste atenção. Nós temos que entender esse princípio, porque muitas pessoas acham que tem algum problema. Ah, será que eu estou te incomodando, Senhor? Impedir? Não. Para Deus incomoda não pedir. Porque Jesus, o Filho dele, disse que nós devemos pedir. Mateus 7,7. Pede. E você vai receber. Busque. E você vai encontrar. Bata. E a porta vai ser aberta. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta é aberta. Agora, o homem que é mau, sabe dar boa coisa ao filho, quanto mais o Pai Celestial dará àqueles que pedirem. Se o homem é mau, sabe dar boas coisas, imagina o pai que é bom, o tempo todo é bom, não vai dar. Amém? Então, não pense que você está incomodando em pedir. Eu sou pidão. Porque Jesus ensinou para a gente pedir. Se Jesus não tivesse ensinado, eu não faria. Mas nós precisamos entender que não há problema em desejarmos as bênçãos do Pai. Não somos menos espirituais, nem menos piedosos, porque as pedimos e as buscamos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebreus fala de uma sessão, Hebreus 11, da galeria da fé, mas é interessante que nesse versículo traz uma grande revelação. Hebreus 11, 6, e diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós queremos agradar a Deus de várias formas, jejuando, orando, fazendo indulgência, fazendo boas obras. Tudo isso não é em si que agrada, mas quando você anda por fé, você vai fazer tudo isso. Mas a fé, que é a matéria-prima que agrada a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou que recompensa os que os buscam. Amém? Basicamente, Deus recompensa aquele que busca. Ah, não, mas eu não tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, plantar bananeira, fazer isso, ir lá em Romaria e tal. Não, querido. Só buscar. Crer que Ele existe. O que é crer que Ele existe? Crer que Ele existe é ter certeza que Ele está comigo agora, Ele está com você aí. Amém? Porque eu preciso entender que Ele interage comigo, ou seja, nas pequenas coisas e nas grandes. Não lhes faltará nem pequenas nem grandes coisas, porque Deus está com você, a graça de Deus está com você. Então, não adianta, eu creio que Deus existe, mas até os demônios creem e tremem. Até aí não diferenciou muito de uma outra banda que não tem nada a ver com a gente. Agora você tem que crer que Ele existe na vida diária. Ele está comigo, Ele se importa comigo, Ele interage comigo, Ele me ama, Ele é galardoador, Ele está no controle, ainda que meus olhos não estão mostrando saída, mas Ele já tem a saída. Jesus é meu escape, Jesus é a coisa mais importante que aconteceu. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que o meu Redentor vive, em breve Ele vai me salvar. Eu preciso crer, dia a dia. Dia a dia. Amém? E o que eu devo fazer? Busca. Juntou esse binômio, pronto. Galardão, presente, recompensa. A gente está colocando tantas contas para que isso aconteça. Basta, pelo texto aqui, duas coisas. Amém, Jesus?
Preste atenção, nós estamos quase terminando. Não somos menos adoradores. Isso para os adoradores. Quantos deles nós temos aqui? Quantos verdadeiros adoradores? Não somos menos adoradores quando o adoramos pelo que Ele faz. Não somos. Até porque o salmista, que era um adorador de carteirinha, no Salmo 126, pastor Rodrigo, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, de Israel, a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Por quê? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Então a minha boca se encheu de riso e a minha língua de júbilo para adorar, porque eu vi o que Deus fez. Então você não é menos adorador quando adora a Deus pelo que Ele faz. Esqueça outro ensino. Pastor, mas eu quero adorar pelo que Ele é. Amém, ótimo, eu também adoro pelo que Ele é. Eu adoro pelo que Ele é, pelo que Ele faz, eu adoro por tudo que Ele representa na minha vida. Mas eu quero que você entenda e não fique usando de uma capa, sabe, errada, de uma autopiedade que não existe e que não atrai o olhar de Deus. Deus não se move necessariamente por autopiedade, né? Deus não se move simplesmente, Ele é compassivo, mas porque eu estou, sabe, gemendo. Não, Deus se move pela fé. Eu tenho que crer que Ele faz. Então eu quero falar que nós não somos menos adoradores quando adoramos pelo que Ele faz. O Salmo 126 é um dos que nos sustenta aqui. Até porque nós só o adoramos pelo que Ele é, que são os seus atributos morais, na medida em que experimentamos o que Ele faz, que são seus atos graciosos. Exemplo, adoramos ao Deus misericordioso, porque Ele nos poupou da morte. Adoramos ao Deus consolador, o que Ele é, porque Ele consola os que choram. O ato dele foi consolar. Adoramos ao Deus libertador, que é o que Ele é. Mas por quê? Porque os nossos olhos viram que Ele nos libertou do império das trevas. Adoramos pelo que Ele é, na medida em que vemos o que Ele faz. As coisas estão interligadas, não tem problema algum. Amém, Jesus? A bênção está destinada àqueles que foram justificados pela fé e se tornaram filhos. Somos filhos e podemos pedir. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, porque eu acho que você tem um pedido para fazer para o Pai nessa noite. Eu creio que você tem um pedido. Não há nenhum de nós que chegou a esse lugar com o coração fechado, orgulhoso, resistindo àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu não tenho dúvida de que por mais que nós talvez até tentamos fazer do nosso jeito, com a nossa força, colocar uma capa falsa de autopiedade. Não vou pedir nada. Hoje eu não quero pedir nada, eu quero a sua presença. Já pediu a presença dEle. E a presença dEle é maravilhosa, porque na presença dEle, Ele derrama bênção, Ele derrama graça, Ele derrama paz, Ele derrama consolação, Ele transforma as nossas vidas, Ele faz com que aquele que está solitário habite em família, Ele molda a sorte da nossa existência, da nossa vida. Ele faz porque Ele é Deus. Ele não precisa da nossa aprovação, Ele não precisa da nossa assinatura, Ele não precisa nem que nós creiamos, entendamos, porque Ele é Deus, Ele é soberano e Ele faz. Ele está fazendo agora, é uma graça derramada sobre nós. Fala com Ele agora, fala com Ele, abre o seu coração, fala com Ele. Feche os seus olhos, abre os seus lábios. Fala: Deus, eu estou aqui, eu sou filho, eu sou amado, eu quero, Senhor, Pai, eu quero ver a sua glória,
Eu quero ver a sua mão. Pai, a sua mão não está encolhida para não salvar, os seus ouvidos não estão cerrados para não me ouvir. Deus, eu creio que o Senhor existe e é galardoador daqueles que o buscam. Eu estou te buscando, Senhor. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Abre os seus lábios, igreja, vai falando. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta é aberta. Ei, o nosso Deus é abençoador. Ele favorece, Ele presenteia. Jesus é a maior bênção de Deus. E se Deus não poupou Jesus, o que Ele pouparia em nosso favor? Você não é menos espiritual, porque você está buscando também as mãos de Deus, porque você só sabe que é só lá, é só essa mão, é só essa mão. Não tem outra mão para segurar que possa te sustentar. Não tem outra mão que possa te erguer do chão. Não tem outra mão que possa trazer provisão que você precisa. Não existe outra mão que pode fazer que haja fruto no deserto. E você pode adorar agora. Adore o Senhor também. Erga um trono de louvor. Adore o Senhor pelo que Ele é. Sim, adore o Senhor porque Ele é Deus. Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é santo, Ele é excelso, Ele é soberano, Ele age, Ele é bom em todo tempo. Fale com Ele agora. Adore o Senhor agora. Adore o Senhor agora. Adore o Senhor. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e a saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Diga isso, igreja, diga em alta voz. Assim seja. O Senhor é bom em todo o tempo. Ele é. Eu quero que você agora, com os olhos fechados, com a mão no seu peito, na altura do seu coração. Nós estamos terminando, mas nós precisamos ainda fazer uma oração. E provavelmente para alguns pode ser a oração mais importante que você fez até agora. Antes de nós fazermos a oração com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, eu quero dizer que nós jamais podemos nos esquecer de que a bênção do Senhor enriquece. A bênção permanece. E essa bênção que vem de Deus do céu, ela é insubstituível. Não troque a bênção dele por um prato de lentilhas. Não troque. Porque essa bênção é a bênção hoje, amanhã e depois. Amém? Repita comigo uma oração dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo
é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia eu estive na tua casa, na tua presença, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê roupas novas, porque o filho volta à casa do Pai, à presença do Pai, à família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite: você fez esta oração que nós fizemos todos juntos e se identificou com esta oração? Levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Você que fez, eu vejo mãos levantadas, isso. Eu vejo outra mão levantada ali atrás. Eu vejo mais uma mão levantada. Eu vejo mais uma mão levantada. Eu queria que você que orou e se identificou com essa oração, eu vou vir aqui para frente, que eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu queria que você, sem constrangimento, que levantou a sua mão, que está com o seu coração ardendo, venha aqui à frente, vamos orar juntos, venham. Eu estou aqui, pode vir, vem aqui. Isso, venha, você que levantou a sua mão, isso. Glória a Deus pela sua vida, aleluia, que bênção, oh meu querido. Amém, isso, venham. É um tempo de Deus para vocês, é o tempo de Deus para todos nós. E é lindo ter Jesus, é a coisa mais linda que acontece na nossa vida. Não é uma religião, não é uma placa de uma igreja, é Jesus, o Filho de Deus, o maior presente que o homem já viu e que nós recebemos. Pai, em nome de Jesus, nós selamos essa bênção, a bênção da salvação, a bênção da reconciliação, a bênção do renovo, a bênção de ter o nome escrito no livro da vida, a bênção de ter anel no dedo, sandália nos pés, vestes novas para um novo começo, um recomeço. Pai, a bênção de saber que tem um Pai, e esse Pai não desampara, é um Pai bondoso, um Pai celestial que sabe dar boas dádivas aos filhos, bênçãos tamanha que vai sobejar, já está sobejando. Pai, confirma nos céus aquilo que está acontecendo aqui na terra, a decisão de cada um deles. Obrigado, Deus, pela confissão de fé, talvez de alguns pela primeira vez, ou talvez aqueles que estão voltando a casa, a festa nessa noite, e os céus estão em festa também. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Vocês que estão aqui à frente, eu sei que há um momento tão precioso, o nosso coração se enche de emoções, os nossos olhos se enchem de lágrimas muitas vezes, mas a realidade é uma: nada pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês estão, não há mais condenação. Não há. E Jesus disse: eu estou. Ele não disse eu estarei. Não, eu estou com vocês todos os dias até o final. Ele garante a bênção diária na nossa vida. Amém. Mas sabe, essa é a melhor notícia, mas tem uma outra boa notícia também, que nós não precisamos andar sozinhos. Se temos o mesmo Pai celestial, temos o mesmo irmão mais velho que é Jesus, logo somos irmãos. E melhor sermos família, porque na caminhada muitas vezes tem luta, e se um talvez está ali com os joelhos pesados, nós podemos ajudar a levantar e irmos juntos até o fim. Amém? Então eu vou contar até 3. E eu gostaria que depois que eu acabasse de contar 1, 2, 3, vocês se voltassem para trás e recebessem um abraço dessa família. Amém? A família de Deus
E a proposta é caminharmos juntos, melhor juntos. Amém? Amém mesmo? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vocês que vieram aqui à frente, à minha direita aqui está o irmão Marcel, que é um amoroso, que está aqui representando a família junto com outros irmãos. Nós só sabemos ser família se nós andarmos juntos. Na família a gente não diz assim, vai. Não, nós dissemos ou dizemos, vamos. Então, se você que veio aqui à frente tiver essa liberdade, esteja com o irmão Marcel. A gente quer pegar pelo menos o seu nome, seu telefone, porque isso é família que se importa. Nós nos importamos, amém? Amém? Então, os irmãos podem ir ali com o irmão Marcel, os que vieram aqui à frente, no nome de Jesus.